Como anunciado, irmãos, vamos abrir em Lucas, nossas Bíblias em Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 63 até o versículo 71. Diz a palavra de Deus: os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhe os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhes respondeu: se vos disser, não o acreditareis. Também, se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos: logo, tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois: que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Amém. Irmãos, no estudo anterior, nós acompanhamos Lucas descrevendo a fraqueza de Pedro. Lucas narrou a fraqueza de Pedro. Diante da pressão, ele não resistiu e foi se afastando gradualmente de Cristo Jesus, e as consequências espirituais desse distanciamento aconteceram. Nós vimos que o choro amargo de Pedro, isso foi até o título que nós demos, para o estudo, não foi algo isolado, não foi um acidente, mas um resultado de um processo. Quem dos irmãos lembra desse processo? Lembra que teve um processo? Eu mostrei aos irmãos como é que se deu o choro amargo de Pedro, e nós mostramos para os irmãos como não chorar amargamente como Pedro. E aí eu vou dar uma dica: foram 3 passos que Pedro deu até chorar amargamente. Quem lembra do primeiro? Ele seguiu Jesus de longe. Muito bem. Primeira coisa, ele seguiu Jesus de longe. Segundo, ele se associou com quem? Com os ímpios. Ele foi se aquentar. Irmãos, isso significa tanto. Se aquentar com os ímpios. Ele estava no lugar errado. Ali não era o lugar dele. Naquele pátio não era o lugar de Pedro. Mas é isso que acontece. Primeiro ele seguiu Jesus de longe, quando devia estar perto. Se associou com os ímpios, quando devia estar se associando com os santos. E por fim, qual foi o resultado? A negação. Então é algo gradual. Irmãos, isso acontece demais, irmãos, no dia a dia. Isso acontece demais. Eu queria avançar, mas não tem como não dizer, não tem como não enfatizar. As pessoas vão chegar à negação de Jesus e depois vão chorar. Pode ser que o choro deles não seja aqui na terra. Pode ser que o choro deles só seja na eternidade. Como o rico. O rico não chorou enquanto estava aqui na terra. Lázaro chorou. Não chorou somente por causa das suas chagas, por causa da sua doença. O Lázaro chorou os seus pecados, as bem-aventuranças. Mas esse choro aqui é o choro amargo. E alguns vão chorar, porque a Bíblia diz: lá vai ter choro e ranger de dentes. Tem muitas pessoas na igreja, meus irmãos, que hoje estão assim, seguindo Jesus de longe, mas dizem que são cristãos. Mas em vez de estar se associando com os crentes, perto dos cristãos, eles querem estar bem com Deus e bem com o diabo, bem com a igreja e bem com o mundo. Então, ora eles se associam, vêm para a igreja, ora eles estão se associando com os ímpios. E depois eles vão negar Jesus. Eles vão negar. E sabe o que é o pior? Que muitos estão negando e não sabem. Sabe por quê?
porque eles não ouvem nem o galo cantar e não são alvo do olhar de Cristo. Entendeu porque Pedro chorou? Porque, acima de tudo, Cristo olhou para ele. E nós vimos que não foi um olhar de condenação. Muitos estão nessa situação porque Cristo não está olhando para eles, Ele não está vendo eles, eles estão negando Cristo. Agora vamos prosseguir para esses versículos que nós lemos. E Lucas vai mudar o foco. Lembre-se, antes o foco estava em Pedro, não era? Na figura de Pedro. Agora sai o foco de Pedro e cai e vai para Cristo. Sai do discípulo que cai e vai para o Senhor que permanece firme. Olha aqui, irmãos, que coisa magnífica. Enquanto Pedro fracassa no pátio, Cristo é humilhado, interrogado e condenado dentro de um conselho religioso. E essa transição, irmãos, nos é muito didática. Sabe por quê? Porque de um lado nós temos a instabilidade humana e do outro a fidelidade inabalável de Cristo Jesus. Por isso que a salvação é pela graça, não pode estar na mão de nenhum de nós. Ninguém é salvo porque permanece firme, porque obedece. Porque Pedro é uma figura nossa, nós somos instáveis. Mas só há salvação porque o Filho de Deus permanece firme, porque o pacto da graça é feito com ele, o varão perfeito, que está agora nesta situação e não cede, ele se mantém, não pode ficar na mão de nenhum de nós. Ficou na mão de Adão, que era perfeito, não tinha pecado, e ele caiu. Imagine, a salvação, irmãos, está dependendo da nossa obediência, dependendo da nossa fé, daquilo que a gente diz. O que foi que Pedro disse aqui, irmãos? Ele negou. Então é muito didático esse momento. O mesmo contexto que revelou a fraqueza de Pedro expõe a profunda maldade do coração humano religioso. Por quê? Aqueles que deveriam zelar pela lei, pela glória de Deus, se tornam agora instrumentos de zombaria, blasfêmia e injustiça. O Cristo Santo é tratado como um impostor. O Filho de Deus é acusado de blasfêmia. E a verdade encarnada é julgada por homens cegos espiritualmente. Então esse trecho, irmãos, tem muitos ensinos para nós. Primeiro que a negação ou rejeição de Cristo, a negação foi que Pedro que negou, mas a rejeição de Cristo por parte destes homens não nasce da falta de evidências, mas da incredulidade. E incredulidade deliberada. Por que é deliberada? Porque Cristo passou 3 anos com eles, no meio deles, fazendo milagres, prodígios, ensinando com autoridade, com a verdade que era incontestável. Vemos também que a humilhação aqui de Jesus não indica derrota, mas faz parte do plano de Deus. Isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, que a mensagem é uma mensagem triunfalista, de vitória, né? Que você tem que sempre que estar na frente, vencendo e sorrindo. E a Bíblia diz: bem-aventurados que choram, bem-aventurados humildes, bem-aventurados mansos. Eu vou repercutir no retiro, tá certo? Que a gente tem que fazer isso, irmãos, porque senão a concepção do mundo e a concepção de outros ensinamentos falsos, ele facilmente invade a nossa mente, se é que já não está guardado, e a gente tem que estar tirando um monte de coisa dessas, limpando aquilo que nós aprendemos de errado durante tantos anos que passamos nas igrejas. Tem muita coisa para a gente limpar, para a gente substituir, muitos ensinamentos. E Cristo faz uma confissão aqui, irmãos, é interessante. Cristo faz aqui uma confissão quando perguntam, quando interrogam a eles, que essa confissão o leva à condenação, não é? Mas essa mesma confissão, irmãos, que fundamenta a esperança do pecador arrependido. Percebam, enquanto Pedro chora por ter negado Jesus, Cristo permanece firme em sua identidade. Olha só, Pedro nega a Cristo, a identidade de Cristo, mas Cristo confirma sua identidade.
ele confessa ser o Filho do homem glorificado, o Filho de Deus, mesmo sabendo que essa verdade o conduziria à morte. E Pedro disse: eu estou contigo até a morte. Lembra o que ele disse antes? Quem permanece firme, irmãos, é Cristo. E se permanecemos firmes, e quando permanecemos firmes, é por causa de Cristo. Aí muitos dizem: olha, a palavra de Deus diz ser fiel até a morte, está vendo? Ao vencedor dar-lhe-ei. Sim, irmãos, é isso mesmo, é o vencedor, não é aquele que luta, é aquele que luta. Mas não é a força dele que vai fazer ele chegar até o final. Não é a sua perseverança que vai fazer com que ele chegue até o final, que receba a coroa. É por causa de Cristo, da obra de Cristo, da ação do Espírito Santo e da eleição. É por causa disso que ele chega até o final. É por isso que é por isso que a obra que começou na vida dele vai ser completada. E Pedro é um exemplo claro disso, que negou Jesus, mas não perdeu a salvação. Olha só, por que não perdeu? Porque Jesus olhou para ele com um olhar de graça, de misericórdia. É por isso que ele não sucumbiu. Mas Judas sucumbiu. Judas não aguentou. Ele não aguentou ter vendido Jesus, porque ele não recebeu o olhar de Jesus. Mas Pedro recebeu. Isso é graça. Ele não aguentou ter vendido aquele homem inocente por 30 moedas de prata. E ele não ficou com nada. Porque não fica com nada, irmãos. Quem troca Jesus por qualquer coisa não fica com nada. Ele jogou as moedas e saiu para se enforcar. Não fica com nada. Primeiro porque a gente não leva nada daqui, né? A gente não leva nada. Por isso que a palavra de Deus diz: acumulai para vós outros tesouros lá no céu. Está preocupado com as coisas daqui da terra? Não se preocupe não. Isso aí não é para a gente se preocupar não. Se preocupe em guardar os tesouros no céu. Cuide do tesouro. É isso que vai importar, é isso que importa. O que é que nós vemos aqui, irmãos, nesse texto, iniciando esse estudo? Evidentemente que chama a atenção a injustiça cometida contra Cristo. Uma coisa terrível, aquilo que fizeram com Jesus Cristo. Mas olhando o Cristo humilhado diante do sinédrio, nós aprendemos quem Ele é. Porque você só sabe quem Deus é e quem Cristo é por meio da palavra, né? Não é por outro lugar, irmãos. Não é por experiências. Suas experiências. Deus, você dormindo e Deus falando com você por sonho. Não é por aí não. Não é você contemplando a obra da criação. Não é acontecendo alguma coisa na sua vida. Um livramento. Eu posso citar para os irmãos assim vários exemplos que eu conheço na minha vida de pessoas que foram livradas da morte e hoje negam Jesus. Negam Deus. Pessoas que souberam que de fato já estavam para morrer e Deus usou os meios e os médicos praticamente ressuscitaram ele. Depois ele foi cirurgiado, voltou, ficou numa situação terrível e Deus o recuperou. E mesmo assim hoje em dia está negando. Pessoas que foram livradas da morte por meio de acidente. E todos, quando olhavam a situação, analisavam o acidente e diziam: só por Deus que a pessoa aí não morreu. E hoje negam Jesus. É pela revelação, irmão, pela palavra, que você conhece a Deus e pela fé que lhe é concedida. Aqui o boletim está dizendo, irmãos, a fé é a graça e é a única graça por meio da qual somos justificados diante de Deus. Ela é concedida. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. Quem Ele é. Nós aprendemos aqui porque Ele foi rejeitado. E como a sua fidelidade é o fundamento seguro da nossa salvação. É porque Ele foi fiel até o fim. Ele não fraquejou. Então, irmãos, o título do nosso estudo é Um Falso Tribunal Religioso. Um falso tribunal religioso. O que é que faz um falso tribunal religioso? Primeiro, ele humilha Cristo. Olha aí, versículos 63 até 65. Um falso tribunal religioso humilha Cristo. Ele não enaltece Cristo. Ele é cruel com Cristo. Aqui nós vemos a crueldade dos homens que o detiveram. Não é?
Leia, Isaqueu, por favor, versículo 63, bem forte. Vendando 65. Tem um comentarista bíblico que diz assim, diziam outras coisas. O comentarista acredita que eram tão cruel, eles foram tão cruéis com Cristo que ele nem escreveu. Ele não teve coragem. Ele sentiu tanto ao escrever, o Espírito Santo moveu ele para escrever. Isso é uma interpretação, né, irmão? Estou dizendo que foi assim. Mas isso acontece, irmãos. Isso acontece nos dias de hoje. Espiritualmente falando, Cristo está sendo esbofeteado, zombado, escarnecido. Não é só no carnaval, não. No carnaval também. Os absurdos são tremendos. E eles não têm ideia. Esse pessoal não tem ideia do juízo. Eles não têm a mínima noção. Eles falam como a gente canta no Salmo. Que não existe Deus, o tolo diz para si. Porque quem faz um negócio desse não pode acreditar que Deus existe. Ou se ele acredita, ele não é o Deus revelado, né? Não é o Deus da palavra. Ele não tem ideia. Ele não tem ideia. Vou adiantar, viu? Dar um spoiler. Nós vamos ver à noite um grande contraste entre a ação do ímpio e a bondade de Deus. A gente precisa fazer muitas vezes esse contraste. O salmista fez esse contraste para a gente saber quem de fato é Deus e quem de fato são os homens. Porque o homem se coloca como referência para ele mesmo, ele se toma como referência e pense numa referência boa. Mas quando você tem como referência a Deus, a coisa muda. Então as pessoas não sabem. Então um falso tribunal religioso, ele humilha Cristo, ele é cruel com Cristo. Aí você pode dizer, mas pastor, aí não foi o tribunal não, foram os subordinados, né, que fizeram isso. Você acha, irmãos, que não sabiam, os membros do Sinédrio não sabiam, não viram o que estavam fazendo com Cristo? Você acha que eles não estavam vendo, não estavam sabendo o que eles estavam fazendo? Olha, eu vou novamente situar aqui os irmãos. Lucas não relata a reunião que teve noturna do Sinédrio, mas Mateus e Marcos relatam. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus 26, 57. É importante para entender todo o contexto aqui. Mateus 26, 57. Diz assim: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Então, nós vimos Lucas detalhando esse momento que Pedro está ali sentado, né? Então, aconteceram aquelas 3 situações que nós mostramos para os irmãos. Ele seguiu Jesus de longe, depois ele se sentou com os ímpios, depois ele negou Jesus. Então, veja, prenderam Jesus. Então a gente imagina, passaram pelo pátio da casa e foram para dentro. Veja, olha agora, versículo 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Então eles estavam ali reunidos, era uma reunião já de noite, bem tarde da noite, perto da meia-noite. Não foi quando o galo cantou? Que tem um relato. Então isso aqui era tarde da noite. E esse horário é importante para os irmãos entenderem. Vamos ver lá na frente. Para ver o fim, né? Procuravam testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. Eles estavam procurando. Tinha? Não tinha. Tinha razão para prendê-lo? Havia fato específico? Não. Mas eles prenderam para tentar alguma coisa. Vamos lá. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. De noite, irmãos, perto da meia-noite, um monte de testemunhas se apresentando num tribunal religioso. Tem alguma coisa estranha, não, errada aí? Muito, né? Vamos lá. Mas, afinal, compareceram 2 afirmando. O que mais se apareceu foram essas 2. Elas afirmaram o quê? Este disse, Jesus, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, nada responde ao que estes depõem contra ti? Isso aqui, irmão, foi o que mais encontraram de consistente para acusar Jesus.
Olha que acusação. Forte isso, né? Isso aqui é Mateus, irmãos. Marcos relata isso. Marcos ainda diz aqui que nem estava tão congruente esse testemunho, não. Eles não falaram, essas duas testemunhas não falaram exatamente a mesma coisa, não. Se acaba apertar, você diz, olha, tem contradição aí. Se fosse fazer uma acariação, dava ruim. Ia ver que era tudo mentira. Mas de todas as testemunhas que se apresentaram, essas duas foi que, rapaz, eu vou tentar aproveitar isso daqui, alguma coisa daqui. Foi isso. Aí ele perguntou, nada respondes? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus, tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia, que vos parece? Responderam eles, é réu de morte. Irmãos, primeiro, para que Jesus foi preso daquele jeito? Não havia risco de fuga. Jesus disse, eu estou o tempo todo com você, quando for para lá, que é isso? Que é isso aqui? Para que isso daqui? Eu estou o tempo todo com vocês. Jesus nem precisava ser detido, ele voluntariamente se entregou. Para que esse negócio todo? Não tem necessidade disso, não. Isso aqui mostra, irmãos, que Cristo não é vítima das circunstâncias, mas é o Senhor soberano, que ele se submete à humilhação para cumprir o seu propósito. Ele se submeteu. Vamos lembrar de novo, Jesus era manso ou não era? Manso e humilde, se submeteu. Então veja, primeiro, um falso tribunal, ele é cruel. Esse falso tribunal também, ele escarnece, ele desdenha de Cristo. Ele desdenha de Cristo. Versículo 64. De novo, Zaqueu, 64, diz assim. Não, 64, esse é o 65, não? Então veja, além de ser cruel, ele desdenha. Eles fazem uma brincadeira, isso é uma brincadeira cruel, irmãos. Jesus é vendado e golpeado. A gente tem aquela brincadeira, quando é pequeno, você venda os olhos, né? Cabra cega para... Ali, irmãos, eles vendaram ele, um homem indefeso, sem nenhuma condição de reagir, manso que estava ali, foi naturalmente, não ofereceu resistência nenhuma à prisão, né? Não disse nada contra as pessoas, só disse alguma coisa quando perguntaram a ele, né? Perguntas incriminatórias, aí escarneciam dele, quer dizer, desdenhavam contra o ofício profético dele, desacreditando o seu ofício profético, ridicularizando Cristo, de forma consciente, deliberada. Mas tudo isso, irmão, estava sendo cumprimento da profecia. Isaías 56 diz assim, ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Aconteceu ou não? Do mesmo jeito. E eles suportando, irmãos, tudo lá. Então isso mostra que essas pessoas não eram só ignorantes da verdade. Eles zombavam da verdade. Eles zombaram de Cristo. Quem não é regenerado, irmão, zomba de Cristo. E depois eles blasfemam. Versículo 65. E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Negavam sua divindade, ridicularizavam seu sacerdócio, sua realeza, atribuíam a Cristo pecado. Então, quem, irmãos, condenava Cristo como blasfemador, eram os maiores blasfemadores. Olha o que é que a depravação total faz. Faz que o homem chame o bem de mal. Inverte as coisas. E o que é que mais faz um tribunal religioso falso? Ele julga injustamente. Ele julga injustamente, mesmo de forma legal. Olha só, vamos para o 66. Leia aí, João, por favor, o 66. Espera aí. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia. Mas nós não tínhamos reunião antes. Ó, entendeu aí?
por causa... Que reunião é essa de noite, de meia-noite? Irmãos, aquela reunião ali era uma reunião informal, já para preparar o terreno, para quando chegasse de manhã, eles terem uma aparência de legalidade, porque não podia estar acontecendo julgamento de noite. Normalmente o julgamento era de dia, às claras, chamavam as testemunhas. Vejo todo o esforço que eles fizeram. Antes havia uma reunião. Alguns até interpretam e dizem: não, isso não foi bem um julgamento que aconteceu ali. Foi uma prévia, irmãos, de madrugada, de noite, meia-noite. Conversa essa, chamando testemunha. Quando é que você convoca a testemunha? Para de noite. Isso é um conluio. Isso é uma armação. Eles estavam maquinando. Miqueias 2:1 diz assim: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva, ou seja, de dia, quando acontece o dia, o praticam, porque o poder está em suas mãos. Olha só, já não é mais uma profecia a respeito. Foi o que eles fizeram. Que o Sinédrio, irmãos, era o mais alto conselho religioso judaico. Aqui você vê, era formado por líderes sacerdotais, anciãos e mestres da lei. Então esse julgamento aqui, ele acontece para dar aparência de legalidade. É uma decisão que eles já tinham tomado, mas não podiam decretar lá. Por que não decretou logo? Para que essa reunião agora já tinha feito uma antes? É para dar a aparência de legalidade. Foram muitas, irmãos, as irregularidades que aconteceram aqui com Cristo. Então, veja, como eu disse para os irmãos, foi informalmente interrogado à noite. Segundo os estudiosos, essa prisão e esse processo não poderia ocorrer durante o período da Páscoa. Há uma tradição que desencorajava julgamentos em dias festivos, principalmente os julgamentos capitais, né? Nós vimos que as testemunhas, se você for ver Marcos, as testemunhas, mesmo que tivesse de tantas testemunhas, só 2 apareceram que mais ou menos podia ser usado para acusação, e Jesus nem disse aquilo que ia destruir o templo. Ele não disse isso. Era mentira. O Sinédrio chegou a um veredito muito rápido. Foram investigar se essa testemunha estava dizendo a verdade. Os irmãos sabem que quando Deus deixou a lei e exortou os juízes a tentar, verifique direitinho para ver se o que a pessoa está dizendo é verdade, né? Vá atrás. É a vida de uma pessoa que está em risco. Nós não podemos derramar sangue de inocente. O sangue inocente contamina a terra. Tudo isso está dito na lei de Deus. Esses homens sabiam de tudo isso. E Jesus disse: tu dizes, o Senhor confirma? Eu confirmo. Réu de morte. Foi assim, um em cima do outro, ligeiro, rápido, julgamentos rápidos. Quando você vê, irmãos, um julgamento muito rápido, desconfie. O juiz já tem a sentença. Ele está ali só fazendo um teatro. Já está tudo certo. As testemunhas não foram coerentes. E mais, irmãos, aqui os juízes fizeram o papel de advogado de acusação. Prestou atenção? O juiz ficou perguntando, inquirindo coisa a ele, fazendo perguntas para o incriminar. Ele sabia que aquela pergunta, se ele respondesse, ele ia incriminar. Eu quero dizer uma coisa para vocês, viu? Qualquer semelhança com nossa realidade é mera coincidência. Estuda, irmãos, a Escritura, que você vai ver os ardis humanos. Julgamento apressado, ligeiro. Hein? Se sobressaia. Então, irmãos, olha, instituições religiosas podem manter a forma externa correta e ainda assim estar totalmente afastado da justiça de Deus. Instituições religiosas, instituições da sociedade civil. Quando você vê isso aí, irmãos, desconfie. Aconteceu com Cristo, pode acontecer com qualquer um. O tempo corre, né? Vamos ver mais mais um item aqui, irmãos, para a gente ir caminhando para o final. Versículos 67 e 68. Um falso tribunal religioso é marcado pela incredulidade. Eles fizeram uma pergunta, irmãos, sem desejo de uma resposta verdadeira. Eles fizeram uma pergunta, mas não tinham a mínima fé. Se eles tivessem disposição para crer, tudo poderia ser diferente.
Mas a pergunta é feita para quê? Para enredar, para prender. Jesus responde, inclusive, denunciando a incredulidade deles. Eles estavam incrédulos. E era uma incredulidade, irmãos, voluntária. As evidências estavam lá que Cristo estava falando a verdade. Mas sem a graça regeneradora, o homem não quer crer. Eu vou repetir. Sem a graça regeneradora, o homem não quer crer. Mesmo diante da verdade. Cristo disse isso. Segura o texto aí, vamos lá para João 5,40. Vamos lá. João 5,40. Achou, Ruth? Leia aí, por favor. Olha, está vendo? Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Mesmo eu sou a verdade, eu estou pregando a verdade, eu estou dizendo a verdade, e vocês não querem. Por quê, irmãos? Porque o homem tem que ser habilitado. Se não houver a habilitação da parte do Espírito Santo, o homem não vai querer crer. Ele não tem habilidade nele mesmo, ele não tem disposição interna para crer. Não tem como crer, porque ele não quer. Não quereis vir a mim para teres vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu estou diante de vocês, mas vocês não querem vir. E Cristo já disse, só pode vir aquele que o Pai. João 6,44. Leia, João. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém vai a Cristo. Ninguém vai a Cristo se o Pai não der, se não for um eleito. A verdade estava aí. Você prega a verdade, você diz a verdade, você abre a palavra de Deus e diz a verdade, e as pessoas não querem. Cristo disse. Esses juízes eram debatedores desonestos. Sabe por que é desonesto? Cristo deixou claro aqui, ó. Ele disse assim, ó. Vamos lá. Eles perguntaram, se tu és o Cristo, diz-nos. Aí Cristo disse. Então Jesus lhe respondeu, se vos disser, não acreditareis. Se eu disser para você, você não acredita, porque você não quer crer. E segundo, se vos perguntar, você não vai responder. Jesus já havia calado, irmãos, essas pessoas, essas mesmas pessoas, com perguntas que os expunham. Isso está lá em Lucas 20, 5-7. Ele diz assim, o batismo de João, me responda. Vocês querem que eu responda uma coisa? Diga assim, é do céu ou é dos homens? Aí eles disseram, rapaz, se eu disser que é do céu, eu disse, por que você não crê nele? Não foi? Eles pensaram, se eu disser que é dos homens, nós vamos ser mortos aqui, porque o povo gosta de João, diz que João é verdade. Eles não vão responder. E ela disse, eu também não respondo. Juízes injustos e debatedores desonestos. Juízes injustos não resistem às perguntas, ao questionamento das suas ações. Juízes injustos não querem ser questionados, não querem ser arguidos, porque eles não amam a verdade. Eles não querem, o diálogo se torna impossível, eles querem falar, mandar e executar. Aí o que é que Jesus disse? 69. Vamos lá, leia aí bem forte, irmã Anita. Lucas 22, 69. Então Cristo, irmãos, aponta para a sua exaltação, seu lugar à direita do poder de Deus, a prova final da sua messianidade. Para aqueles homens era tarde demais. Aquela humilhação de Cristo, irmãos, não anula a sua glória, ele a antecede. Jesus já está olhando lá para frente. Só olha isso aí que vocês estão fazendo, o Filho do Homem vai estar lá na frente. Aí eles fazem uma pergunta, né? Então disseram todos, 70, logo tu és o Filho de Deus? Por que eles perguntaram isso, irmãos? Os judeus criam que o Messias seria o Filho do Homem e Filho de Deus. Está lá em Daniel 7, 13 e 14. Por isso eles perguntam, por isso que todos perguntaram. Essa é a questão. Todos logo perguntaram. Por quê? Porque eles sabiam. A questão é que eles não criam. Esses homens condenam quem fala a verdade. Irmãos, quando nós pregamos a verdade hoje, nós somos condenados. Olha, Cristo é assim. A verdade da palavra de Deus é assim. Deus é desse jeito. Deus é soberano. Não, isso não é verdade, não. Isso é mentira. Deus é educado.
Ele bate na porta do seu coração. Se você quiser, você abre a porta e ele entra. Se você não quiser, ele não entra. Aí você diz: Deus não é assim não. Você está louco? Isso não é Deus. Não é o meu Deus, não é o Deus da Escritura. Esse não é o Jesus. É do mesmo jeito, irmão, nos dias de hoje. Nos condenam porque falamos a verdade. As pessoas não querem a verdade. O homem natural não quer a verdade. A resposta de Cristo disse assim: vós dizeis que eu sou. Irmãos, é equivalente. É a mesma coisa que Jesus, quando disse assim: vós dizeis que eu sou. Cristo não está simplesmente dizendo, sim, vocês estão dizendo. Não, Cristo está dizendo assim: vocês estão certos, eu sou. Foi por isso que eles condenaram. Disse: não precisa de mais nada não. Ele disse que é. Não, Cristo não só disse assim de forma irônica, não. A tradução no original é: vós dizeis que eu sou. Mas o sentido é: vocês estão certos, eu sou mesmo. Jesus faz uma afirmação clara e consciente. Ele sustenta a sua identidade, mesmo sabendo que isso vai levar ele à morte. Pedro não sustentou a identidade dele. Você faz parte dele. Não faz nada. Você está doido? Foi? Mas Cristo disse: não, eu sou. Fidelidade à verdade. Quem não ama a verdade não suporta a verdade. E ele foi condenado com base em quê? Na verdade. Ele foi condenado com base na verdade, irmãos. Não precisamos de mais testemunhas. Ele não faz mais investigação nenhuma. Parou com as investigações. Parou com tudo. Aquele já está resolvido. E interessante, né? A confissão que condena Jesus é a mesma que justifica o pecador que crê. Veja aí Romanos 10:9. E a gente já está concluindo. Quem encontrou? Vamos lá, bem forte. Estou esperando a leitura. Romanos 10:9. Mais ainda, Lício, bora de novo. Pronto. Se com tua boca confessar, você vai ser salvo. Jesus disse: eu sou. E foi morto. A confissão que condena é a mesma que justifica o pecador que crê. A confissão que condenou Jesus, né? Então ele foi morto e condenado, falando a verdade, dizendo a verdade. Concluindo, irmãos. A religião sem a graça, preste bem atenção, viu? A religião sem a graça de Deus se torna instrumento de juízo condenatório contra Cristo e contra seus discípulos. Religião sem a graça. Religião tem muita igreja aí religiosa. Eu estou citando as evangélicas, viu? Mas sem a graça de Deus. Está condenando, está rejeitando Cristo, está negando Cristo. Apesar de Cristo estar na boca deles. Eles ensinavam a verdade. Se ensinar a Torá, né, ali estavam ensinando a verdade, mas não conheciam a verdade. Isso é um exemplo, irmãos. E Cristo permanece fiel à sua missão, sabendo que isto o levaria à morte. Aí Paulo diz lá em Romanos: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Eu tenho que estar disposto a morrer. Eu sou um pastor que fala muito de morte, né? Já prestaram atenção? De vez em quando o pastor está falando de morte. Quem não tiver hoje, irmãos, preparado para morrer, não está preparado para ir para o céu. Quem amar mais a sua vida do que a mim, não é digno de mim. Então pare um pouquinho. Será que você não está amando mais alguma coisa na sua vida do que o próprio Cristo? Porque quando você faz isso, irmãos, você está negando a Cristo. Aí é que a gente diz: essa palavra, essas mensagens, esses ensinos não são agradáveis. Não são. Que as pessoas não querem se desprender das suas coisas. As pessoas não querem sair do seu conforto, da sua segurança, da sua caixinha. É muito difícil sair da caixinha. Eu já me acomodei. Eu estou servindo ao Senhor do meu jeito. Sim, com o meu tempo. Eu dedico um tempinho, eu dedico algumas coisas da minha vida, eu faço, eu não nego não a Cristo. Agora eu faço do meu jeito, da minha forma, no meu tempo. Eu amo a Deus, eu amo a lei de Deus, mas não com integridade de coração. A questão, irmãos, é que Deus requer tudo de nós, Cristo requer tudo. Ele disse: a vida. Quem amar mais a sua vida,
Não, mas a minha vida eu entrego. Mas e a sua mãe, seu pai? Não, aí, né? Mas Cristo também disse: se você amar mais a mãe, o pai, filho, filha, esposo, não foi? Mais do que a mim, não é digno de mim. O jovem rico amava suas posses, mas ele acreditava que cumpria os mandamentos desde pequeno. E às vezes a pessoa não precisa ser rico, entendeu, irmãos? Às vezes o pessoal diz: não, mas é porque ele era rico. Não, tem pobre agarrado a nada. Tem pobre agarrado a um pedaço de terra. Tem pobre agarrado a uma herança. Eita, eu vou ganhar a herança. Então a esperança dele é a herança. Vai receber. É o dinheiro que está prometido. Ele está agarrado nesse negócio. Fica agarrado, irmãos, às coisas daqui. Nada, irmãos, nada aqui. E veja, vamos concluindo. A glória de Cristo não depende do reconhecimento humano. Sabe por quê? Porque para aqueles que condenaram Jesus, a cruz foi a derrota, não foi? Mas não foi, não. Tem muita gente, irmãos, que pensa que esse tipo de vida que a gente prega é uma derrota. Onde é que você está? Quem você é? Um ilustre desconhecido. Quem é você, João? Um ilustre desconhecido aqui. Isso é uma vida de vitória. Hein? Isso é uma vida de vitória. Quem é você, Zaqueu? É tenente-coronel? É não. Isso é uma vitória. Faz quantos anos? Tem quantas estrelinhas? Quantas coisinhas nos peitos para mostrar? Isso é a vitória. Isso é a vida de vitória. A vitória da gente, irmãos, é outra. Não é a vitória do reconhecimento da glória humana, não. A gente vai ficar contente quando escutar: vinde benditos de meu Pai. Isso, é isso. Mas isso não vai ser aqui na terra, não. Você só vai escutar isso depois que você morrer. Porque a vida de Cristo é assim: humilhação, né? Olha a sequência: humilhação, desce, sofrimento, cruz e depois glória. Mas a glória só vem depois da cruz. Vem antes? Não. O que é que você faz? Você carrega a sua cruz e me siga. Quando você chega lá no céu, está lá o seu tesouro, está lá a sua coroa inacessível, né? Por fim, o Cristo rejeitado por esses líderes religiosos é o Salvador exaltado dos eleitos. Que a gente, irmãos, né, exalte esse Salvador aqui. Quem é esse Salvador? Não é o cara importante, não é um importante. Foi aquele homem que viveu aqui de forma bem simples, de forma mansa, de forma humilde, fazendo bem, que foi rejeitado, que foi humilhado, que foi zombado e que foi para a cruz. Mas Deus o exaltou sobremaneira. E o seu nome está acima de todo nome. E um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar, inclusive esses, que Jesus Cristo é o Senhor. Amém.